Nosso bate-papo hoje, aqui no Além do Trivial, é com uma super consultora que não vem só com a parte teórica, não. Ela trabalhou muitos anos no ramo da gastronomia. Então, ela sabe o que é se dar bem, ela sabe o que é se dar mal, ela sabe do que está falando. É a maravilhosa Rô Gouveia. Ela é um pouco de tudo, mas principalmente uma consultora como poucas. Rô Gouveia. Ai, obrigada, Dani. Prazer estar aqui contigo. Prazer estar batendo esse papo. Muito bom. Obrigada pelo convite, viu? Vamos aqui compartilhar com as pessoas um pouco da sua história, porque sua história é muito rica, você já fez um pouco de tudo, então você tem uma experiência muito grande, principalmente no ramo da gastronomia, né? Eu comecei estudando publicidade, até que um tempo foi passando, eu acabei saindo, né? Eu trabalhei em jornais, trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei no Metro, na primeira edição que ele veio aqui para o Rio, trabalhando com logística, e aí eu entrei, um dia eu fui convidada pelo Claude Lapierre e pela Sônia Tolipan para trabalhar com eles. E aí ali eu comecei, a coisa foi fluindo, e foi dando muito certo. E eu fui trabalhando, fui fazendo muitas coisas, fui parar até no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, onde eu, durante um período, eu fui chefe executiva. Depois disso, eu abri um restaurante no Leblon, mas muita coisa foi passando, né? Eu também já estava dando aula, dei aula na Estácio, eu dei aula no IBMR, eu dei aula no Senac, eu dei aula na Uniswan. Hoje eu faço a parte, né? Eu dei aula de gestão no Le Cordon Bleu, e foi quando eu descobri que eu estava com enfisema. A médica, na época, falou, olha, não acho legal você ficar, a gente estava descobrindo ainda, então foi um período meio confuso. Ela falou, não é muito legal você ficar ali respirando, era muita fritura, né? Aqueles áureos tempos em que tudo praticamente era frito. E aí eu falei, não dá. E, nesse mesmo período, eu acabei fazendo a prova, né, para o Sebrae. Aí começou assim, eu ia aumentando a consultoria e ia diminuindo as faculdades, até que eu fiquei só com o Sebrae. Como a consultoria, para mim, ela foi assim, foi muito legal, porque eu passei a conhecer muitos outros universos. Então, eu digo para você que hoje, dar aula e fazer consultoria, me realizam muito, muito mesmo. E a parte da gestão, ele é mais forte porque eu tive uma falência monumental. A primeira falência, aos 35 anos, eu perdi tudo. E aí comecei a estudar a gestão. E como tudo que eu faço eu vou muito profundamente, eu queria saber o que tinha acontecido de verdade. Em 2 anos, eu virei coordenadora de pós-graduação de gestão de restaurantes da Estácio de Sá. Então, eu passei a rastrear número, né? Aonde que você perde. Para mim, os 4 pilares têm o mesmo nível de importância, tanto saber cozinhar, o ambiente, o atendimento e a gestão, porque é exatamente isso. Não é olhar para pessoas como números, isso jamais. Não. Mas as coisas todas têm número, a manutenção tem número, cada comida tem número, o que vai para o lixo tem número. Então, hoje, cada coisa eu vejo valor, tanto que os meninos brincam, né? Ela vem ela com o númerozinho, porque é isso mesmo. Númerozinho que sai do teu bolso, né? Esse númerozinho sai do teu bolso. E no que fundo, se você não cuidar, é numerozão. Exatamente. E no fundo, o que eu sempre falo para ele é o seguinte: é meu, porque sou eu que estou arcando com isso tudo aqui. Quem se afundar sou eu que vou me afundar, porque você arruma emprego em outro lugar. Ninguém mais vai querer me dar emprego. Mas você tem que entender que todos nós vivemos disso daqui. Então, cada centavo que está indo embora é teu também. Porque na hora que você vier me pedir um vale, um aumento, eu não vou poder te dar, porque o nosso caixa está deficitário. Isso que você falou, eu acho que é a melhor dica de todas. E qual foi a segunda falência? Eu fiz um contrato mal feito com uma pessoa em confiança, né, que eu acreditei que eu estava fazendo, o cara estava ruim e tal, e quando eu vi, ele tinha uma dívida imensa, e como era eu que estava ali, eu fui acionada. E essa segunda também foi um pancadão, viu? Não foi coisa brincadeira, não, porque aí eu estava discutindo com órgão público. Você já viu você ter argumentação com órgão público? Então, não tinha o que argumentar. Aí foi negociar em isentas parcelas, e aí foi quando eu passei a trabalhar a minúcia mesmo. Agora, tudo para mim, eu vou olhar 1, 2, 3 vezes, não tem jeito, não respondo mais nada sob impulso. E eu vou dizer que a gente está vivendo um momento onde quem não tem gestão vai dançar. Né? Às vezes, uma atitude até impensada, como eu estava falando, muita gente saiu abrindo loucamente um delivery sem embasamento gerencial, cavou para baixo. Nani, se eu disser para você que
80% não trabalham com ficha técnica. Viagem, gente. É muito Eu estou louco. até agora, inclusive, refazendo todas as minhas fichas técnicas, porque eu tenho que readaptar os valores, eu tenho que readaptar alguns insumos, porque eu não vou mais vender, eu estou implementando insumos mais baratos. Eu fiz 2 semanas de delivery. Quando eu sentei e fiz a conta, falei, esse negócio não vai fechar. Para o delivery agora. Eu preciso reestruturar tudo, eu preciso rever o meu delivery, eu preciso mudar a minha embalagem, eu preciso ver o que eu vou vender de mais barato, como chegar no público, porque se eu continuar, o meu buraco vai ser gigante. Você vai fazer alguma coisa, veja se realmente você está ganhando dinheiro. Você tem que incluir ali todos os valores, entendeu? Sim. Tem que incluir o insumo, o gás, água, luz, telefone, aluguel, imposto, colaborador, o tempo do colaborador, quanto tempo ele demora. Às vezes você quer fazer um prato que é um tesão, mas ele demora tanto para ser feito que ele não é viável. Então não vale a pena. As pessoas não fazem conta. 90%, 90% fazem assim. Eu vou vender um bolo. Então, beleza. Quanto é que custa o bolo? Tanto de farinha, tanto de ovo, tanto. O bolo saiu por R$6, divididos por 6, vou fazer 6 fatias para ficar grossinha, cada fatia R$1, posso vender por 4, então show. Beleza. Cada fatia de bolo, ela tem que pagar um cascalho da luz, do gás, da mão de obra, de tudo. Então, as pessoas fazem a ficha técnica, veem quanto é que saiu a receita, aí ele ajusta o preço pelo mercado. Mas ele esquece que, em cima disso, a gente tem... Se você jogar o cartão, e sem considerar delivery, o delivery, quando você coloca a embalagem, você soma a taxa de entrega, e a taxa de entrega ainda tem o cartão que o cara te paga. Então, você também tem a taxa de cartão. Ou seja, isso tudo vai, no mínimo, é a tua lucratividade que vai embora. No primeiro momento, vai sair todo mundo assim, fazendo aquela linha meio como é que vai ser. Mas eu te digo que, na minha cabeça, o brasileiro ele não é educado civicamente. Em 20 dias vai estar uma gritaria, porque no salão cabiam 20 mesas, quando eu botar 1,5 metro, vão caber 12. 12 não pagam minhas contas, então não posso ter 12. 20 já não paga. Na realidade, agora eu estou endividado. Eu vou precisar de 26 mesas. Então, além das 20, eu vou botar mais 6. Eu vou trocar a mesa para uma mesa menor para dar mais gente. As pessoas só estão em casa porque elas não estão tendo oportunidade de badalar. Se o coronavírus te deixasse azul, igual o propaganda da TIM, na hora que entrasse um cara azul no ônibus, nego ia se jogar de todo lado. Mas como ele não tem nenhum... Você não fica azul e não tem pintinha, as pessoas acham que está tudo bem. Só 30% da capacidade do seu restaurante paga a sua conta. Calma, gente, não vai adiantar abrir agora. Nada. E quem tem grana não vai sair de casa. Não vai. Se tem informação, não vai sair. Não então vai. É melhor você ficar fechado, entendeu? Segurando através da MP, que é um direito do trabalhador, porque ele foi descontado pelo FGTS, ele merece receber isso. E você ficar segurando o que você tem por enquanto, para a hora que você abrir, abre com 1,5 metro. Aí vamos dar um mês, vamos ver o que vai acontecer. Porque eu não sei se as pessoas pararam para fazer as contas, mas eu já fiz. E eu sei que para cada mês parado, eu vou precisar de pelo menos 6 meses da casa bombando para conseguir reaver e pagar as minhas contas. A sua casa, 6 meses bombando, tem que bombar de produto certo. Você pode pegar 5 ou 6 produtos que eram ícones da sua casa e mantém. Mas a hora de você repaginar e voltar com uma casa lucrativa é essa. E aí você pensa, o delivery correto, ele corresponde àquelas mesas que você não tem fisicamente no salão, que é maravilhoso, de certa forma. Por quê? Porque eu não tenho os 10% em cima dessa mesa, mas eu tenho a taxa de entrega, que vai estar absorvida na minha ficha técnica. Quem está brigando para sobreviver tem que saber que vai ter que mexer. Não pode voltar como era. É sopa de letrinha. Você vai fazer essa mudança e vai, junto com ela, vai ter que andar a tua mão de obra aí. Junto com ela vai ter que andar todo o teu custo. O que eu faço? Eu faço essas contas todas, né? Eu faço tudo bonitinho e eu faço um trabalho de incentivo com os meus garçons, com a minha equipe de venda, para eles venderem mais os pratos e as bebidas que eu tenho uma margem melhor de lucro. Isso é maravilhoso. Então, é muito importante que você aproveite esse momento que você está parado em casa para fazer os cursos, para contratar, por exemplo, a Rô maravilhosa, que quando acabar isso aqui, eu vou contratar, porque mesmo eu já tendo experiência estando fazendo, pode ser que eu não esteja vendo algum ponto. O consultor,
ele acaba com o romance. Só que muitas vezes o romance nos cega. Os restaurantes fecharam dia 16, estava todo mundo desesperado porque dia 20 tinha que pagar o Simples. Eu estou dizendo que 4 dias antes de vencer aquela conta, o pessoal desesperou. Ou seja, eu estou vendendo o almoço para pagar o jantar de ontem. Se você tiver um negócio para você se tornar escravo dele, onde você só trabalha para pagar a conta, tá errado. Pede o currículo do consultor, não tenha medo. Quando ele fala, olha, eu trabalhei no Bob's, eu trabalhei no McDonald's, liga pro Bob's, fala, pô, não sabe que fulano trabalhou aí? Como é que foi? Foi legal? Vai correr atrás, vê se deu resultado, vê se foi bom, como é que ele agia, como é que ele fala com o teu funcionário, como é que ele é o comportamental dele, como é que ele chega na tua empresa, sabe? Eu me lembro dos meus meninos no começo que chegavam todos tímidos, assim, com vergonha de falar comigo e tal. E aí eu ia ensinando a profissão, eu ia mostrando, eu pagava um supletivo, a gente fazia aula de yoga, a gente tem aula de inglês, a gente tem aula de francês. Que bacana. E aí veio o cara, mesmo que a gente não faz pão, ensina um doce. Por quê? Porque é conhecimento, é o cérebro dele, é ele sensacional. Que alguém gosta dele e investe nele. Cara, juro por Deus, 2, 3 meses depois ele já estava ereto, apertando a mão com força, olhando no olho. Não é o meu cliente que vem em primeiro lugar. Claro. Quem vem em primeiro lugar é a minha equipe. Porque se a minha equipe estiver bem segura, se ele entender do prato, ele vai falar com uma propriedade. Se ele já... Não, tem gente que nunca experimentou o que vende. Isso é uma maioria, meu bem. O garçom, como as pessoas falam, a pessoa fala de garçom, não estou falando de colaborador, porque quando você chama o seu funcionário de colaborador, você já tem um outro olhar para ele. Eu escutei, não foi uma, não foram duas, foram muitas vezes, quando a gente fala assim, a gente vai fazer o treinamento, eu preciso... Não, peraí, faz com isso aqui, porque eu não vou gastar filé com funcionário. Não é gastar, meu bem. E outra coisa, os colaboradores vão precisar de um novo treinamento para essa pós-Covid. Eles vão precisar. Porque ele não pode mais ter aquela simpatia, aquela coisa toda, porque o cliente vai estar recém. Quando ele chegar, o cliente trava. Exatamente. Nem que seja, como eu falei, momentâneo, para um primeiro momento. Depois pode ser que desande. Volte tudo como era antes, como eu acho que vai voltar. Mas, nesse primeiro momento, é ainda o momento da delicadeza, é o momento da gentileza. Então, a gente vai voltar com a gentileza de não falar perto, com a gentileza de não apertar a mão, um novo código de educação, né? Nós vamos ter que implantar um novo código de educação, que é como você vai cumprimentar, a gente vai aprender a sorrir com os olhos, né? Você tem que fazer uma nova forma de se relacionar sem afrontar o outro, para evitar que você estique a mão e te dê em cotovelo, né? Exatamente. Nossa, que papo enriquecedor, Rô. Obrigada, cara. Que generosidade. Parece que ela ensinou tudo, mas ela não ensinou, não. Ela só deu os toques, tá? A gente precisa realmente ter uma consultoria, a gente precisa ter força, a gente precisa olhar para o lado, a gente tem que todos os dias analisar onde eu posso melhorar, o que eu posso fazer de melhor, aonde eu estou errando. Aproveitem esse momento para investir nas suas equipes, para pensar nos seus cardápios, para contratar bons consultores de verdade. E é muito importante você treinar os seus colaboradores trabalhando em vários setores. Então, na hora que você tem empatia e se coloca no lugar do outro, você monta uma equipe generosa, verdadeira, que conquista os clientes e que passa por qualquer crise, cara. Eu estou acreditando nisso, vamos ver cedo nos próximos capítulos, mas eu acho que é bem por aí mesmo, Rô. E, bom, como o nosso papo tem que chegar ao fim, eu queria que você deixasse uma mensagem, cara. O que você quer falar para as pessoas que estão escutando a gente agora? A gente não pode decidir nada da porta para fora, mas da porta para dentro a gente pode mudar tudo. Então, se você não pode fazer nada, como virá, como será, da porta para fora da sua casa, olha da porta para dentro, porque aí você vai estar preparado para tudo que vier. Restabiliza, né? Se reavalia, e aí você vai estar pronto para tudo que vier. Perfeito. Poxa, muito obrigada. Obrigada lindona, a você, Daui. Que papo gostoso, viu? Obrigada demais. Foi maravilhoso. Obrigada. Um beijo. Beijo. Tchau.